Ju, essa diferença que você falou sobre a visão do homem quando é traído e a visão da mulher como é traída, quando é traída, eu nunca tinha pensado nisso. Se é diferente, e eu acho que você tem razão, também é diferente a forma de resolver? É diferente, porque na verdade nós estamos tratando com seres que não são apenas fisiologicamente diferentes. Obviamente, um homem ele é diferente da mulher desde quando você olha para eles. Mas como lidam com questões no relacionamento também é diferente. Nós estamos falando de um ser que é racional. Homens são racionais. As mulheres, elas são emocionais. Isso aqui já é muito fácil. Se você virar para uma mulher, eu costumo usar esse exemplo e falar assim, é branco. Ela, branco o quê? Não, branco é branco, ela não. Tem branco off, tem branco gelo, tem branco... Para o rapaz é branco, pronto, acabou, resolve a história, vamos embora. Então a maneira deles lidarem com isso, ele é bem diferente. No caso da mulher, ela quer saber o que ela pode fazer para resolver. No caso do homem, dificilmente ele vai buscar resolver em questão de adultério, mas já aconteceu. Por exemplo, a gente teve Como assim, dificilmente ele vai querer resolver? Não, ele quer terminar. Entende? Ele não quer resolver para restaurar. Se tiver uma prova, tá, ele falou, já era. Descobrir, vi foto, vídeo, confissão, alguma coisa, dificilmente ele quer. Apesar de poder, existe. Ju, você já conheceu alguns. Lá no retiro que a gente faz, que é focado em restauração, eu me lembro de a última edição. No primeiro dia do retiro, um casal procura gente bem choroso, e ele era dirigente de uma igreja, estava com a sua esposa, e ele veio perguntar, falando assim, Ju, a gente veio e eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu, sinceramente, no meio do caminho, eu pensei em voltar. Eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu não quero esse casamento. E eu perguntei, por que você não quer esse casamento? Ele, pergunte para ela. E ele havia descoberto que ela traiu ele com um colega de trabalho. E ela chorava muito, pedia perdão e entrou num loop que todo mundo quer entrar, né? Tentar justificar por que ela traiu. E ele dizia, como que vai ficar a minha honra agora? Como que eu vou olhar para as pessoas? Você percebe a classificação? Como que eu vou olhar para as pessoas? Eu fiz, bom, vamos dar um exemplo. A dor é diferente, diferente do homem e da mulher, né? Então. É diferente. Com ele, atinge muito no ego, muito na identidade. Muito, se eu for homem e eu quiser continuar zelando pela minha identidade, eu preciso encerrar essa relação. Se eu continuar, não. Quer dizer que eu sou menos homem, que eu sou bobo, vou ser chacota, os amigos vão me chamar de corno. E mulher não se importa. Ela ainda conta. Eu fui traída e restaurei meu casamento. Normalmente, rapaz, melhor não contar esse testemunho, não. Deixa esse testemunho pra lá. Deixa esse testemunho, que até entre eu, você e Deus, né? E, graças a Deus, nós conseguimos conduzi-los até a restauração. O primeiro ponto sempre foi, o que uma ovelha sua, quando te procurar, nessa mesma situação, você aconselharia? E eu aconselharia a restaurar. Eu fiz por qual meio? Por meio da palavra. Eu acredito que por meio da palavra de Deus, quando nós estamos buscando ser parecidos com Cristo, se torna até mais fácil. Não é que não haverá dificuldade, mas se torna mais fácil tomar a decisão do perdão. Uma pessoa, por exemplo, Ju, e um rapaz que quer restaurar, o que ele precisa entender primeiro? Ele precisa primeiro entender que a identidade dele, que o relacionamento dele não é o erro que foi cometido. Ela não é só aquilo. Se, obviamente, aqui vamos entrar em um parênteses, ela realmente estiver arrependida e decidida a mudar. Porque tem questões que a pessoa ela quer continuar o relacionamento, mas ela não está arrependida. Vamos lá, vamos uma outra pergunta, se você me permite. Perfeito. Você já disse que o homem enxerga diferente quando é traído, a mulher enxerga diferente quando é traída, eles estão olhando em coisas diferentes. Exato. Faz sentido. O que acontece com a pessoa que trai? O homem e a mulher. Você disse que a mulher quer sempre ficar justificando. Não. Isso é o homem? Sempre como que é? Não. Normalmente eles tentam buscar uma justificativa. Eu fiz isso por causa daquilo. A pessoa que traiu, existem diversas formas. Essa que a gente precisa entender. Tem gente que acha que traição é só questão de caráter. Quem ama não trai. Quem ama não trai. Você já deve ter escutado isso, né? Quem ama não trai. E não necessariamente tem a ver com sentimento, porque o sexo para a mulher, ele é sensorial, ele é sentimento, ele é o envolvimento. O homem consegue dividir
Eu posso falar essa palavra? Tá tranquilo, não derruba não, tranquilo, né? Tranquilo. O homem, no caso do homem, ele consegue dividir. O sentimento é uma coisa, o sexo é outra. Ele consegue dormir com a mulher que ele não tem sentimento nenhum por ela, levantar e ir embora. Porque ele divide isso perfeitamente cognitivamente. A mulher não, ela se envolve mesmo emocionalmente. Na maioria das vezes, né? Porque isso também não funciona para todo mundo, né? Não é uma regra. Quando a gente fala nesses termos, nós estamos falando de um nível majoritário. Normalmente a maioria vai por esse caminho. Não necessariamente todos irão pelo mesmo caminho. E no caso da pessoa que foi traída, ela pode ter diversas justificativas. Existe a traição que, inclusive, ela é iniciada pelo outro. Não, calma aí, me fala mais sobre isso. Perfeito. Certa feita eu estava no Uber e o rapaz começou a confessar uma dificuldade que ele teve, o motorista, né? Falando, no Uber? No Uber. E ele falando de onde... Ele que trai... Mas perdoa. O cara sabia que era você? Não sabia. Eu falo assim, o chamado me chama. E eu quieta. Ele falou assim, irmã, você estava na igreja? Estava. Rapaz, eu terminei aí meu casamento. E aí começou. Eu fiz, eu entendi. Ele que tinha que te pagar no fundo. Mas final. E ele contou que ele é divorciado e o motivo do divórcio dele é porque a esposa ficou sem fazer relação sexual com ele 2 anos. 2 anos sem nada. No final, ele acabou caindo com uma outra pessoa e eu digo o seguinte, aqui, esse adultério, ele começou por meio da esposa. Ju, era uma questão de saúde? Não era. Era uma questão de escolha, de interpretação. Olha, eu como pastor local, já vi isso acontecer muitas vezes. Muitos casais têm uma vida de fachada, não tem sexo. Exatamente. E é bíblico, pastor. Em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, não se neguem um ao outro, a não ser que seja por mútuo consentimento, para se dedicar às vossas orações por um determinado tempo, e logo após voltem a ter os seus encontros para não serem tentados por não poderem se controlar. Então, eu sabendo, inclusive nesse mesmo capítulo, logo no início, o apóstolo Paulo vai dizer, pague a sua esposa e ao seu marido a devida benevolência. Então, é um direito do cônjuge ter uma relação sexual. Se eu me omito, eu também me responsabilizo pela ausência de controle que a pessoa possa vir a ter. Então, quando, por exemplo, a mulher nega a vida sexual para o marido, você entende que o adultério foi gerado por ela. Foi gerado ali. Isso não vai justificar. Então tá tudo bem, isso não é uma justificativa. Não está tudo bem. Não é um direito da pessoa. Não é um direito cometer o adultério. Então o erro de um não justifica o erro do outro. Mas você só está colocando onde é que começa o problema. Exatamente. Então começa ali, inicia ali. Porque a gente compreende que existe uma necessidade que ela é uma questão vital. O apóstolo Paulo vai dizer, o corpo da mulher já não é mais dela, mas do marido já não é mais dele, mas da sua esposa. Então é necessário que tenha essa sensibilidade, compreensão da responsabilidade, eu não diria obrigatoriedade, mas da responsabilidade íntima para não gerar esse tipo de adultério, porque pode vir o adultério virtual, o adultério por meio de pornografia e pode vir a consumação de fato do fato. E ele comentou sobre isso, que o divórcio dele... Então ele ficou 2 anos... 2 anos sem ter relação. E aí, obviamente, o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a que ele possa tragar. Ele viu a brecha que estava aberta ali. O que ele fez? Leva uma ex do rapaz para manter contato com ele. Ele fragilizado, aborrecido com a esposa, ali ele caiu e hoje ele está casado com essa moça que foi fruto do adultério dele. É por isso que eu digo, tem adultério que ele é iniciado pelo outro e não por quem cometeu, o que não vai justificar, mas explica o que foi que aconteceu ali. E não só isso, existem adultérios que eles vão começar pela necessidade da mulher. Por exemplo, por que a mulher trai? Normalmente, a mulher não trai pelos fatores que o homem trai, não é por desejo sexual. Normalmente a mulher vai trair por desejo de cuidado, de contato. Marido que nunca elogia a esposa, nunca tem tempo para ela, nunca a trata bem. Ela chega no trabalho, aí tem um tal de Ricardo que vai falar, seu cabelo tá lindo hoje. Ela sabe que aquilo não tá certo. Você cortou o cabelo? Aí ela começa a se alimentar. O envolvimento começa aí. A ausência de reconhecimento, de elogio, de contato, de carinho do esposo abre uma brecha dentro do coração dela que outra pessoa vem para preencher. Novamente. Quer dizer, mesmo que... Porque, por exemplo, você está dizendo assim, quando a mulher nega a vida sexual é um problema para o marido. Quando o marido nega
eu não sei como é que eu vou chamar. Sim, o alimento emocional para ela. Esse contato o tempo todo, emocional, elogio, não sei o quê, mesmo que tenha vida sexual normal. Ainda assim, porque, vamos lá, aí entrou outro ponto. Quando o marido trata assim, normalmente a vida sexual ela não é plena. Porque para a mulher, a intimidade sexual ela é uma resposta a uma emoção. Então ela pode até ter relação com ele, mas ela não está bem com aquilo. Para o rapaz, ele tá tudo bem. Ele brigou de manhã, bom namorar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Para ela, não. Ela vai carregar aquilo, inclusive, para a intimidade. Então, ainda que tenha relação sexual, para ele vai estar ok, mas para ela não tá. Então, existe uma abertura ali que, obviamente, se ele não preencher, ela vai ficar ou numa necessidade emocional, ou aquilo vai ser preenchido de uma forma incorreta. E aí entra por isso que a palavra de Deus vai dizer que o marido deve amar a esposa. E você tem essa ideia ou algum dado, por exemplo, quanto tempo demora? Por exemplo, o Ricardo lá no serviço que tá falando, nossa, hoje você não sei o que, hoje você não sei o que lá, até a mulher cair nessa lábia. E quanto tempo demora pro homem cair nesse negócio? Eu acho que o homem quer mais rápido, né? O homem cai bem mais rápido. No caso da esposa, da mulher, não existe um tempo parametrificado. Depende muito de quanto ela está sofrendo. Não de quanto tempo o rapaz está investindo, mas de quanto ela está sofrendo dentro de casa. Esse é um ponto. Para o rapaz, ele só precisa se justificar. Ela não namora comigo, é por isso que eu fiz. Eu me recordo de um homem que ele veio chorando em um atendimento, chorava muito, dizendo que não sabia o que fazer, porque ele se sentia muito sujo, porque ele pagava prostitutas para ter relação sexual, porque ele achava... Mas em casa não tinha também? Não tinha em casa. A esposa sempre... E era pior, ela não só negava, ela enxotava. Então sai pra lá, aquela humilhação... Não gosto, não me toque. Então assim, aquela humilhação fez com que ele olha a interpretação dele. Se eu for conquistar uma mulher, é mais traição do que se eu pagar para uma mulher. Então ele foi por esse caminho, queria resolver isso, obviamente que isso se resolveria tratando o cerne do problema, que era a intimidade e a sexualidade. Na verdade era a mulher dele o problema, né? Porque uma mulher que faz um negócio desse com o cara... E quando você encontra essas pessoas que dá vontade de bater, mas a gente não pode falar isso. Não pode. Não. Aí a gente primeiro, né, pede ao Espírito Santo que nos ajude. E aconteceu recentemente. Eu estava numa palestra e a moça pediu uma palavra para tirar uma dúvida, dizendo que já estava dormindo em outro quarto, que o marido dela ficava indo atrás dela e ela queria separar. Queria um respaldo bíblico para isso. Eu fiz, olha, você não tem respaldo bíblico nenhum para uma separação e um segundo casamento, se esse for o seu objetivo. Nesse caso, o que você precisa fazer é vestir a roupa da humildade. Você não está enxergando seu marido como marido, você está enxergando seu marido como um adversário. E naquela ocasião, pelo que ela relatou, ele não tinha um comportamento de adversário. Porque tem marido que tem comportamento de adversário, mas ele não tinha. Como assim comportamento? Me fala disso aí, como que é? Perfeito. O comportamento de adversário é quando a pessoa ela ofende, ataca com muita facilidade, se compara, diminui a outra pessoa. É como se fossem inimigos. Eles vivem como inimigos. No caso do marido dela, não era isso, pelo contrário. Ele buscava, tentava sair, ele tentava de alguma forma reconquistá-la. Só que ela já tinha construído nela mesma isso aqui é um ponto bom pra gente falar sobre isso. Ela construiu um afastamento, uma frieza, por meio de uma programação. Eu vou tentar não ser muito técnica nesse ponto. O nosso cérebro, ele vai agir com repetição. Ele não vai entender o que é mentira do que é verdade. Ele não entende o que é ficção do que é real. O que ele vai entender? O que é repetição. Ele vai trabalhar na repetição. Quando você repete demais um comportamento ou uma palavra, vai gerar uma sinapse neural, que é um caminho ali de repetição automático, e ele vai começar a identificar e estimular em você comportamento com base naquilo que você está repetindo. Então, se eu fico, tá vendo? Ele tá gordo, ele não tá fazendo isso, ele não tá resolvendo, eu estou gerando um caminho no meu cérebro que é só para identificar defeitos. Então ele vai com facilidade identificar defeito, até o que não era defeito, ele transforma em defeito. E isso vai gerar uma repulsa nessa mulher. Gerando essa repulsa, ela vai ficar com frieza, com afastamento, ela não consegue se conectar intimamente com o seu marido. Tudo que ele fizer para ela, se ele respirar do lado, ela se irrita, porque ela gerou essa repulsa. Tem como restaurar? Tem, só fazer o caminho contrário. O mesmo caminho que eu fiz para construir essa repulsa, eu faço o contrário, começo a identificar, mencionar, verbalizar e buscar, até que o meu cérebro ele faça uma nova sinapse neural, um novo caminho e ele comece a identificar.
Eu diria que demora algumas semanas, pelo menos aí umas 4, 6 semanas, se ela fizer continuamente. Não vai demorar. Algumas semanas eu não acho que demora muito para quem poderia passar a vida toda naquela situação. É igual quando você está buscando um carro, né? Você está lá dirigindo, você fala, puxa, eu quero comprar aquele carro ali. Aí começa a aparecer o carro. Exatamente. É que teu cérebro identificou aquela imagem como uma imagem que você se interessa. Então você começa a identificar em vários... Não é que ele apareceu, ele sempre esteve ali. Você só não percebia isso. Era como se fosse um acessório normal. Cara, mas que como legal, você tá não sabia que o cérebro você podia... treinar. Adestrar o seu cérebro. Isso se chama neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro se adaptar, ser treinado para tudo e qualquer coisa que você quiser fazer. A propósito, tem na Bíblia algo parecido com isso, quando diz assim, digo fraco, eu sou forte. Ele não está mandando mentir, ele está falando, treine para pensar que você é forte, porque se você pensar que é forte, você começa a agir de tal forma, e o teu cérebro manda comando pro corpo. Até aquele texto fala que se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena, assim como o homem se imagina, em sua alma assim ele é. Então é a base de que você pode treinar a sua realidade apenas mandando comandos pro teu cérebro. Isso é muito intencional. Ou seja, e isso funciona para os dois, né? Não só para a mulher, mas também para o homem, para né? todo mundo e para qualquer situação, não só para casamento. Mas a gente se atém ao casamento, para qualquer situação.